Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos, todos conhecem, sabem essa passagem. Ezequias, ele foi cometido por uma enfermidade. Aleluia, Deus. E aquela enfermidade, na verdade, era uma enfermidade para a morte. Mas ele começou a orar a Deus, começou a clamar ao Senhor e apresentando a Deus a sua vida e apresentando a Deus também a sua benfeitoria que ele tinha feito em prol da obra de Deus. Então, o que Deus fez? Deus enviou o profeta Isaías. O profeta Isaías chegou até a casa de Ezequias e disse a ele: coloca a tua casa em ordem, porque você morrerás. Tu não vai descer mais do leito, você morrerás. Então o profeta entregou a mensagem do Senhor, irmão Clemente, e se ausentou. Mas o que fez Ezequias? A Bíblia diz que Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E apresentou Aleluia, a Deus a sua situação. Apresentou a Deus a sua causa, que para ele, nos olhos carnais, estava acabado. Ele estava condenado à morte. Mas quando ele começou a orar ao Senhor, que ele apresentou a Deus a sua vida, e disse para Deus: Deus, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, eu tenho feito a tua obra, eu tenho feito algo em prol do teu reino. Então, meus queridos irmãos, aquela oração tocou o coração de Deus. Aleluia, Deus. Tocou o coração de Deus e Deus mandou o profeta novamente a voltar. Aleluia, Jesus. Ezequias, diga a ele que eu ouvi as suas orações. Amém, e vou Jesus. lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia. Olha o que o poder da oração, o que a oração pode fazer. Amém. Irmãos, oração, ela rompe barreiras. Aleluia, a Deus. oração, ela toca o coração de Deus. Verdade, Senhor. A Bíblia fala de Ana, uma mulher que Aleluia. não podia ter filhos e vivia uma vida sofrendo ali. Penina, sendo perseguido por Penina, né? Mas quando ela começa a orar a Deus, a Bíblia diz que ela, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente, pedindo a Deus, aleluia, que Deus mudasse aquela situação. Então, irmão Clemente, Deus fez o quê? Deus ouviu a oração. Glória a Deus. Deus ouviu a oração de Ana e abriu a sua madre, e ela ganhou um filho por nome de Samuel. Então, meus queridos, quando nós oramos, irmãos, e colocamos as nossas causas diante do Senhor, é colocar nas mãos de Deus e confiar que Deus vai ouvir as nossas orações, amém, as nossas petições. O Deus que estava aqui, o Deus que falou com Ezequias, o Deus que ouviu a oração de Ezequias, o Deus que ouviu a oração de Ana, Ele não mudou, Ele é o de ontem, de hoje, eternamente, e Ele está aqui nessa noite. E Ele ouve as nossas orações. Amém, Deus. Ele ouve as nossas petições. Não tem tamanho de problema que Deus não resolve. Aleluia. Santo Deus, poderoso. É só nós confiarmos, Senhor. Colocar as nossas causas diante do Senhor. Trazer até o altar de Deus. E dizer para Deus a nossa situação, o que nós estamos precisando e necessitando de Deus. Apresenta a Deus a sua causa. Chega para Deus e diga para Ele o que você está precisando. Eu vivi uma época, experiência. Vivi uma experiência com Deus que foi uma coisa assim. Eu estava desempregado e precisando de um emprego. E a coisa estava difícil. Ia no canto e no outro, nada. Aí um dia eu falei, chamei um irmão para ele dormir em casa. Para a madrugada a gente levantar, orar, um irmão de oração. Irmão Armandinho, Manildo conhece uma oração que você teve aí. E Armandinho foi para casa e nós levantamos. Nós nem fomos dormir não, à meia-noite nós começamos a orar. Colocando diante de Deus para que Deus abrisse as portas. Que Deus mudasse a situação. E, meus irmãos, passamos aquela madrugada ali orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E no outro dia cedo, eu aleluia, Deus. E vou sair na rua de casa, vou descendo. De repente eu vi um moço, ele me chamou: ei, para aí que eu preciso falar com você. Aquele rapaz, eu nunca tinha visto ele.
E ele chegou para mim e falou, olha, Deus manda te dizer que Ele ouviu a tua oração nesta madrugada. Amém, E Jesus. Ele aí nessa semana está abrindo portas. Glória a Deus. Não tenha medo, Ele ouviu a sua oração. Irmãos, aquele rapaz, eu nunca tinha visto ele. Mas tudo que eu falei naquela madrugada ali com Deus, Deus falou comigo. Amém, através Jesus. daquele moço. Glória a Deus. Recebi aquela mensagem. E isso foi de manhã, e no mesmo dia saí. Estou contando isso porque eu poder. Aleluia, Deus. Naquela mesma manhã, não voltei para casa, ouvi o que ele me falou e saí. E quando eu cheguei mais na frente, Amém, Jesus. encontrei um menino, ele falou para mim, olha, tal condomínio está pegando gente, porteiro, para trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado em condomínio, nunca tinha Jesus, trabalhado em portaria, eu tinha trabalhado na escola, né, mas fiz algumas amizades na escola. E ele falou, estou indo lá, porque tem uma vaga lá. Aí vamos lá fazer a entrevista. Naquela época não mandava currículo, né? Era entrevista, a gente ia lá e... Aí eu fui. E na estrada ele foi falando, rapaz, sei não. Eu já trabalhei em condomínio, eu tenho experiência. É difícil, você nunca trabalhou. Mas eu estava ali, irmãos, debaixo de uma promessa de Deus. Amém. Naquele mesmo dia, Deus falou que ia abrir uma porta. Glória a E Deus. eu fui, irmão Alessandro. Fui lá para o condomínio. Eu e meu irmão. Chegamos lá no condomínio, já tinha uns 3 ou 4 lá, sentados na recepção, esperando para fazer a entrevista. Aí chegou mais 2, já foi para 6. Estava ali sentado e esperando. Daí a pouco o gerente, o zelador, né, o responsável, entrou no escritório. Quando eu estava ali sentado, chegou um amigo meu, contador, que era contador na escola onde eu trabalhei. E ele chegou, ele olhou para mim assim e falou, José, você está fazendo o que aqui? Eu falei, rapaz, eu estou precisando de um emprego. Ele disse, tem uma vaga aqui. Eu falei, vamos ver o que acontece. E entrou lá para dentro. Um amigo, Aleluia. que era um contador. E eu fiquei lá sentado. E de vez em quando o rapaz olhava para mim e falava, sei não, eu já trabalhei de prédio, eu tenho experiência. Aí, irmãos, não demorou 10 minutos. O responsável do condomínio saiu de lá do escritório e falou, ô menino, vocês estão dispensados, só João fica. Você está dispensado porque a vaga já é dele aí, que chegou um amigo dele aí que já conhece ele e já indicou ele para a vaga aqui. Não precisou nem fazer entrevista. No mesmo dia, Glória a Deus. Deus ouviu a minha oração. Porque eu comecei a orar de madrugada, foi no mesmo dia. Então, irmãos, a oração move o coração de Deus. É verdade, Deus. Às vezes nós ficamos medrosos diante de alguma situação, mas nós precisamos confiar em Deus. Amém. Agora pensa bem, se Ezequias ouviu a mensagem do profeta, se ele se abatesse naquele momento, se ele se entregasse o problema naquele momento, não, ele foi falar com Deus, ele foi falar com quem pode mudar a situação. Aleluia. A situação dele. Não, Amém, Senhor, Jesus. coisa diferente. Eu tenho feito a tua vontade, eu tenho. Glória a Deus. Aleluia. E quando você anda na presença de Deus. Amém, você Deus. tem Aleluia. liberdade de falar com Ele. Glória a E Deus. Ele vai te ouvir. Aleluia, Ele Deus. ouviu, Glória a aleluia, Deus. a voz, Glória a oração Deus. do homem que Oh, estava aleluia. condenado à morte. Porque praticamente ele estava condenado à morte. Jesus. Ele iria morrer. Mas quando ele começa a conversar com Deus, Deus manda o profeta. E Deus é tão sábio, Deus é a sabedoria. Verdade. Deus não mandou ninguém, mandou o mesmo profeta. Porque se mandasse, se foi João Batista, ou se fosse Alessandro, fosse outro, ia trazer confusão à mente dele. Deus mandou o mesmo profeta. É O verdade. mesmo profeta dizer, volta lá e diga a ele que eu ouvi. Aleluia, Deus. Vou acrescentar mais 15 anos de vida. É verdade, Jesus. Agora você estava Aleluia. condenado à morte e ganhar mais 15 anos de vida, meu irmão. Então, é resposta de oração. Leva as suas causas diante de Deus. Aleluia. Constitui Deus como seu advogado. Constitui Deus como seu médico. Constitui Deus como seu juiz. Amém. E Ele vai fazer, aleluia, ouvir a sua oração. Ele vai resolver Amém, a sua situação. Jesus. Então nós precisamos crer. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus nesta noite. Amém, Eu Jesus. quero agradecer a todos. E Amém, Jesus Deus. está aqui neste lugar. Amém, missionário? Amém. Então retorno para a irmã Nilda. Amém. E